Olá, estou de volta com o Play, no programa de hoje, mais uma vez, para falar de um assunto que esteve nos holofotes nos últimos dias, nas últimas semanas, em todo o Brasil. Rio Grande do Sul, toda a situação vivida e, mais uma vez, rondonenses que se dispuseram a ir lá ajudar, prestar o seu apoio, a sua solidariedade. Comigo aqui no estúdio o Márcio e o Rafael. Eles vão contar a experiência de estar lá, de ver com os próprios olhos tudo aquilo que a gente acompanhou pela TV, pelas redes sociais, enfim. E eles vão dividir, compartilhar com a gente a experiência vivida por lá. Rafael, satisfação recebê-lo mais uma vez aqui. Obrigado, Ana. Obrigado por abrir o espaço, para nós podermos contar um pouquinho da nossa experiência, aquilo que nós vivemos e aquilo que nós vimos lá no Rio Grande do Sul. Conhecemos uma cidade devastada, a cidade de Roca Sales, e graças a Deus nós pudemos estar lá para ajudar. Eu disse isso inúmeras vezes para a nossa equipe, disse várias vezes lá quando nós estivemos. Jesus disse, melhor dar do que receber. E nós podemos viver isso essa semana intensamente na pele. Muito melhor nós podermos ir lá dar do que aquelas pessoas que estão recebendo, né? Márcio, satisfação recebê-lo pela primeira vez aqui no estúdio. Seja bem-vindo. Obrigado. Para mim também é um prazer estar aqui e a gente agradece o espaço para que a gente possa contar um pouquinho dessa vivência, dessa experiência de vida que a gente passou. Não tão agradável assim, mas que Deus colocou no nosso caminho e a gente sentiu que seria o momento de ir lá e poder ajudar quem estava passando essa situação agora de momento muito complicado mesmo. E como o Rafa falou mesmo, se deparamos com uma situação bem grave, bem complicada, coisa que a gente mesmo não tinha menção de como mensurar tudo aquilo que a gente viu. Rafael, a gente viu iniciativas de solidariedade por todos os cantos aí do nosso país, aqui em Marechal inclusive, tivemos o ponto de coleta de doações para ajudar o povo gaúcho, mas também vimos aqui pessoas de Marechal se prontificando a ir até o estado do Rio Grande do Sul, contribuir de alguma maneira, o que foi o caso de vocês. Como é que vocês tiveram essa ideia? Eu sei que vocês foram num grupo de amigos. Como é que surgiu isso? Vocês estavam conversando e aí amadureceram a ideia. Vocês também foram Vocês não só levaram os donativos que foram, né? Mas vocês também foram com maquinários para ajudar de alguma maneira nesse sentido de... vocês vão explicar certinho toda essa história. Eu queria que você contasse pra gente. Isso. A ideia surgiu por uma pessoa que sugeriu então, vamos lá e vamos ajudar aquele povo de alguma maneira. A ideia inicial era carregar pá e enxada e ir lá ajudar a limpar aquelas casas, enfim, contribuir de alguma forma. Mas conversando com outros amigos, cada um vem com uma ideia nova, o outro vem com uma sugestão nova, enfim, e a coisa vai tomando uma proporção maior e foi tomando uma proporção maior. Isso entrou um Maico da Construforma, ofereceu os seus equipamentos, enfim, os equipamentos de trabalho da empresa dele. E aí tomou uma proporção maior. Então, nós decidimos, então fomos nos reunindo e decidimos então que nós íamos levar esses equipamentos. Levamos uma retroescavadeira, levamos uma escavadeira, um caminhão-pipa para fazer a lavagem, a limpeza das casas e mais um caminhão caçamba. E também fomos, de certa forma, estruturados. Nós tínhamos um motorhome onde nós podíamos dormir, onde nós podíamos fazer as nossas refeições, tomar o nosso banho também. Então nós tínhamos uma estrutura bem legal. Chegamos lá, a cidade tem muita demanda, muito trabalho, então nós iniciamos com as máquinas mais pesadas, enfim, o caminhão caçamba, a retroescavadeira fazendo a limpeza das ruas, tirando barro das ruas, tirando móveis que as pessoas iam colocando, e tinha tanta lama, tem ainda, mas tinha tanto mais, que nós fazíamos a limpeza da rua num dia, no outro dia nós voltávamos naquele lugar e estava cheio de lama novamente, porque as pessoas iam tirando a lama de dentro das suas casas. 30, 40, 50 centímetros de lama dentro das casas. Então, outros voluntários faziam essa parte de auxiliar a limpeza pesada de dentro das casas. Gente com pá, com enxada, com carrinho de mão, jogava tudo na rua novamente e aí a gente passava com a retroescavadeira, caminhão caçamba e levava para o destino toda essa lama aí. Nós somos de um grupo de 6 amigos, mas eu disse isso várias vezes também, que nós fomos representando uma comunidade. Nós fomos nós 6, mas nós representamos Marechal Cândido Rondon naquele lugar, nós representamos a micro-região, nós estivemos hoje de manhã em Quatro Pontes, eu dizia,
Agradeci a cidade porque também mandaram caminhões e caminhões de donativos para Marechal Rondon para ser direcionados para aquelas cidades. E assim tantos outros municípios da nossa volta que não mediram esforços, as pessoas não mediram esforços, cada um da sua maneira, doando roupa, doando mantimento, doando alimento, material de limpeza, doando rodos. Nós levamos 50 rodos fabricados artesanalmente para levar, para ajudar a tirar a lama das casas. Então nós representamos todas essas pessoas. Nós fomos em 6, mas nós fomos com o coração cheio representando toda uma comunidade, todas as pessoas que nos auxiliaram podem se sentir abraçadas por aqueles gaúchos lá, porque é emocionante quando a gente recebe um carinho ou quando alguém fala assim, eu posso te dar um abraço porque vocês são anjos que chegaram aqui. E a gente muitas vezes se sente até pequeno. Tamanho é a devastação, tamanho é o serviço que tem lá. Nós pensamos, mas será que a gente não podia ter feito mais e mais? Porque tem tanta coisa para fazer que a gente se diminui. Mas daí a gente volta, não. Nós fizemos o que estava ao nosso alcance. E assim tem tantos outros voluntários fazendo cada um pouquinho também. E assim eles vão se reconstruindo, vão se reerguendo, vão voltando para suas casas, as casas que sobraram, né? E a gente fica feliz de poder estar auxiliando. Não feliz pela situação, porque é muito triste, mas feliz por poder sair daqui, representar uma cidade, uma região e estar auxiliando aquele povo lá. Márcio, quando vocês decidiram que vocês iriam, vocês estabeleceram um destino? Eu sei que vocês trabalharam bastante em Roca Salles, uma cidade que foi praticamente devastada. Não é só uma questão da enchente que subiu. Não, a cidade praticamente deixou de existir. Vocês foram para lá focados em fazer esse trabalho voluntário nessa cidade ou foi no meio do caminho, quando vocês chegaram lá, que vocês observaram que era um local que talvez precisaria de mais gente oferecendo a sua mão de obra? Justamente. Na verdade, assim, o princípio da ideia, sim, foi a gente chegar em Roca Salles, só que no percurso ali veio surgindo vários impasses que a gente chegou a um certo momento que a gente até imaginou não conseguir chegar até lá, por causa das obstruções, né? Nós também levamos veículos pesados, vamos falar assim, que não chegariam. Tanto é que os nossos equipamentos, levamos uma prancha de 26 metros e meio, então essa prancha ela não passava de lajeado para frente, e mesmo para chegar em lajeado ainda tivemos várias dificuldades, né, devido aos deslizamentos de terra, né, passamos em alguns locais lá que foi ao extremo mesmo para passar. E chegando em lajeado a gente se deparou com uma situação que não tinha como seguir para frente. Aí, com a contribuição da Prefeitura de Roca Salles, eles dispuseram de uma prancha de um amigo deles, né, conhecido, e que se dispôs a vir lá em Lajeado com uma prancha menor e carregar pelo menos os maquinários, né? Uhum. E o restante dos caminhões, caminhão-pipa, caminhão-caçamba, a gente levou todo rodando, até pela questão da situação como se encontrava a estrada. Uma situação deplorável, sabe? Lugares onde tinha deslizamento, passava muito apertado, mesmo com um veículo pequeno. Então, uma situação, nossa, complicadíssima. A gente, quando foi preparado para enxergar aquilo que era difícil, mas quando chegou lá, a gente, na verdade, teve uma surpresa muito grande, né? Muito grande. Então, o impacto, pessoalmente, é muito maior do que a gente vê, com certeza, na TV. Você pensa que você está olhando o rio 20 metros abaixo da onde você está, e aí você olha para um 2 pisos, um 3 pisos, uma casa, e você olha e ela encobriu o telhado. Então, vamos dizer assim, pelo que eu lembro, o rio Taquari, na região de Roca Salles, ele subiu 29 metros, se não me falha a memória, né? Então, são 29 metros. Se você for na cidade de Roca Salles e olhar a altura do rio, você vai falar, nossa, não tem como isso acontecer. Então, realmente, e não foi só uma água que subiu. O problema foi a avalanche que veio junto com ela, literalmente como se fosse um tsunami. Então, varreu a cidade. Uma situação bem complicada mesmo, e que a gente mesmo estando preparado, a gente se espantou com isso. E o que vocês ouviam das pessoas, por exemplo, especialmente de Roca Salles, onde não tem mais nada? Como a gente conversava antes aqui, antes de iniciar a gravação, você quer ir numa padaria, você quer ir num supermercado, numa farmácia, não tem simplesmente, e a cidade foi devastada. E como é que vocês, quando conversavam com as pessoas lá, qual que era o sentimento das pessoas? As pessoas ficam perdidas, não sabem se vão continuar morando ali, se vai ser possível reconstruir. Como é que é essa
essa sensação de vocês estando lá e ouvindo o que essas pessoas pensam, assim, nesse primeiro momento? Assim, a primeira impressão que dá é que eles têm uma força sobrenatural. O ânimo deles, a vontade de voltar para suas casas, de fazer as coisas acontecerem, a gente imagina que se fosse conosco, talvez nós não teríamos essa força toda. É um povo que, de certa forma, é acostumado com enchentes. Em alguns lugares, a vida toda eles tiveram enchentes, mas eram enchentes de meio metro, de 1 metro, enfim. Então, eles são acostumados a lavar os móveis e voltarem para dentro das casas. Mas essa enchente ela foi diferente da de todas, porque o rio subiu muito rápido e veio com uma correnteza, então acabou levando as casas embora, levou o comércio embora. Roca Sales não tem supermercado no momento, não tem farmácia, não tem bancos, instituições bancárias, não tem, está completamente destruídos. Lojas de eletrodomésticos, não tem praticamente nada para comprar em Roca Sales. Então as pessoas precisam se deslocar até a cidade de Encantado, que é uma cidade próxima, para ir para o supermercado, para comprar qualquer coisa. Então eles não têm. Mas, e eles ficam em abrigos? As pessoas que não têm mais casa, tem 3 abrigos em Roca Sales, e muitas também estão alojadas em casa de amigos, em parentes, em algumas outras cidades vizinhas. Então existe várias situações. Tem pessoas que estão retornando para suas casas, da forma que dá. Nós conversamos com um senhor lá, que ele amarrou a casa dele com 3 cordas, uma casa de madeira. Então ele sabia que a enchente seria muito forte, ele amarrou a casa para a casa não ir embora. E a casa andou uns 20 metros mais ou menos, e as cordas estão esticadas lá como se fosse uma corda de violão, e ali a casa ficou. Então agora ele tem que pegar um caminhão e retornar a casa dele para o ponto que é o terreno dele, para ele poder voltar a morar dentro da casa dele. Então ele vai voltar para a casa que foi embora com a enchente. Mas existem outras situações que as pessoas não têm mais nada de casa, então essas pessoas ainda não sabem muito bem o que fazer. E tem outros que não vão mais morar. Não dá mais, nós tivemos 3 enchentes grandes nos últimos 8 meses, então nós vamos procurar um outro lugar, nós vamos se mudar, as pessoas estão pedindo demissão, algumas existem até uma demissão voluntária lá nas empresas, existem 3 grandes empresas em Roca Sales, então elas vão procurar outros lugares, porque realmente não dá mais. E a enchente chegou onde ela não chegava, pessoas que não eram atingidas, um bairro onde as casas são financiadas, né? Financiadas por uma instituição bancária, então não chegava a enchente lá, e agora está chegando, chegou 3 vezes. Então eles não têm mais coragem de voltar, né? Mas de uma forma geral, a força daquele povo é algo de se admirar. Qual que é o feedback que vocês receberam, Márcio, no momento que vocês estavam prestando apoio com o seu trabalho, com a sua ajuda, muitas vezes até com palavras, né? O que eles falavam para vocês? Olha, no momento que você vai conversando, é como o Rafa mesmo falou, você vai conversando e você vê que a força deles é muito grande. Só que, indiferente da lamentação da pessoa, não que eles queiram se lamentar, muito pelo contrário, da maneira como eles começam a contar a história de vida deles, a situação que eles estão passando e que eles passaram agora nesses últimos dias, as lágrimas correm do rosto. Tá? É algo assim que você tem que se segurar para não chorar junto com eles. Mas como eu falei, eles não se lamentam. É uma força, eles seguram para eles, mas é uma situação assim, sabe, complicadíssima de você lidar com o psicológico. Então, muitas pessoas abaladas psicologicamente, né? Essa parte até ficou bastante pro Rafa. Ele acabou visitando bastante famílias, pessoas que estavam bem abaladas. O Rafa tem o dom da palavra, de trazer Deus para o coração. Então, ele fez muitas visitas, olhou a necessidade de cada um. Eu também, na minha atividade durante esses dias que estive lá, uma das minhas funções era buscar a necessidade de cada um. Então, eu delegava tanto a nossa equipe, quanto também as demais equipes de outras cidades e outros estados a direcionarem. O Rafa me sinalizava no rádio, Márcio, terminamos essa casa aqui, qual que é a próxima? Já mandava a localização para ele, e aí seguia toda a equipe, tanto de braçal, quanto caminhão-pipa, reta escavadeira, seguia para uma outra localidade. Então, a minha função justamente era entrar para dentro das casas, ver a necessidade. E aí, meu Deus, é uma situação que você entra lá, eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu cheguei dentro de casa, pisei dentro de casa, falei, eu tenho tudo. Eu tenho tudo que eu preciso para minha vida. Então, você vê que lá, muitas vezes, como o Rafa mesmo falou, não sobrou nem a casa.
aqueles que sobrou a casa em pé, que o telhado está no lugar, estão gratos. Então é uma situação bem, bem delicada mesmo. Então, assim, o que a gente sentiu das pessoas são muito gratas. Quase que todas as casas que a gente via prestar o serviço, tanto de lavagem, quanto recolhimento de barro, quanto recolhimento de entulho, desobstrução, facilitamos as vias, liberamos espaço para levantar postes de luz e liberação de energia, facilitamos acessos para saneamento, no caso da questão da água, tinha algumas partes lá que estavam obstruídas com os entulhos, a gente abriu para poder passar com a água e tantos outros trabalhos que a gente foi prestando, né? Na verdade, a gente fez um serviço de apoio, liberação de água também, né? As equipes que precisavam fazer a lavagem das casas e das ruas, não tinha mais água da onde buscar, a gente fez a liberação de vias também. Então, assim, aonde a gente foi, era difícil a pessoa não se emocionar e falar, posso dar um abraço, posso agradecer vocês, nossa, de coração, que Deus abençoe vocês o resto da vida de vocês, porque vocês saírem das suas casas e vir buscar aqui simplesmente a gratidão de ajudar, olha, é sem valor. Nos primeiros dias que nós chegamos, nós trabalhamos mais nas ruas, cuidando, como o Márcio falou, para deixar a cidade transitável, enfim, para conseguir chegar com outras coisas, com ponto de energia, de água, enfim, essas coisas. Nos últimos dias nós fizemos um trabalho mais direto com as famílias. Então nós podemos sentir mais a dor daquelas pessoas, poder conversar com aquelas pessoas, enfim, entender a necessidade deles, porque eles estão voltando para casa, mas eles não têm nada, eles não têm uma escova de dente, não têm um sabonete, e não têm onde comprar também, porque não tem nada na cidade. Então, ali a gente acabava sentindo mais. Então, um desses dias eu tirei somente para visitar algumas das famílias que a gente tinha feito um trabalho de limpeza de casas ou que a gente tinha conhecido lá e que a gente entendia que precisava de uma visita, de um cuidado mais especial. Então, eu fui visitando essas famílias uma a uma e sentava com elas, conversava com elas, orava com elas, trazia uma palavra, um amor de Jesus para aquelas pessoas. Então, além de tudo, o trabalho braçal que nós fizemos também um trabalho espiritual, de realmente cuidar daquelas famílias. Nós temos contatos no nosso telefone, onde as pessoas estão ainda mandando mensagem, agradecendo, e algumas a gente ainda quer ajudar de uma outra forma, que a gente consiga daqui, de repente a gente consegue levantar um recurso, pessoas que nós entendemos que são pessoas boas, que realmente precisam, que são trabalhadores. Então, a gente teve um cuidado também, não só com a cidade como um todo, mas sim com as pessoas, um cuidado direto com as pessoas. E, de repente, o abraço deles, ou o choro, o descarregar deles, e falar assim, eu posso te dar um abraço de agradecimento, esse era o nosso pagamento. Deixar a vida daquelas pessoas um pouquinho melhor é o que nos fortalecia, porque no outro dia já nós tínhamos muito trabalho de novo, nós precisávamos levantar e correr atrás de fazer o nosso serviço. Então, de certa forma, é gratificante, né? Isso nos motiva, receber um abraço e dizer muito obrigado, vocês estão fazendo a diferença na nossa cidade, vocês estão fazendo diferença na nossa família. Volto a repetir, por mais que muitas vezes nós nos sentimos pequenos, tamanho era o trabalho que tinha, mas nós estávamos fazendo o que estava ao nosso alcance, nós conseguimos fazer. Como o Márcio citou, é uma questão que toca profundamente, né? Vocês imaginaram um cenário, claro, já preparados, nada agradável, mas foi um impacto muito maior. Mas isso tudo fica uma lição, como ele falou, o relato dele agora, chegou em casa, tudo certinho, tudo limpinho, bonitinho. Então é algo que realmente, com certeza, vocês que estiveram lá, vão levar para toda a vida, é transformador. Eu imagino que depois desses 9 dias que vocês estiveram lá, 8, 9 dias, volta diferente, um sentimento diferente, algo que vai ficar para toda a vida de vocês. Com certeza, nós estávamos lá para servir, mas diretamente nós também crescemos como seres humanos, crescemos como pessoas melhores, tivemos as nossas experiências com Deus lá, então nós podemos levar um pouquinho de alento. E volto a repetir também, Jesus disse, melhor dar do que receber. Nós podemos chegar lá e dar. Um relato muito emocionante. Saiu então, quando nós estávamos lá, um outro motorhome de Rondon carregado de mantimentos. Então as pessoas
tem muita roupa lá já. Então eles pediram que não trouxessem mais roupa porque não tem mais aonde colocar. Enfim, os barracões que tem são abrigos, então tem muita roupa. Então nós pedimos que mandassem outros itens. As famílias estão voltando para suas casas, elas voltam e não tem nada, não tem escova de dente, não tem sabonetes, não tem absolutamente nada. Então eu fiz um vídeo e pedi para mandar esse tipo de mantimento, né? Leite em pó, enfim. E esse motorhome levou praticamente esse tipo de mantimento. Lenço umedecido, fralda, leite Nan, leite em pó convencional, escova de dente, sabonete, shampoo, essas coisas. Quando nós deixamos lá no pessoal que eram voluntários também, que estavam servindo, a moça falou assim, vocês são uns anjos, eu posso dar um abraço em vocês? Eu falei, mas nós só estamos descarregando, veio lá da nossa cidade, mas não somos nós. Eu falei, sim, mas veio da cidade de vocês que mandaram aqui. Hoje veio um pai 3 vezes aqui pedir leite Nan pro filho dele, porque não tinha. E nós não tínhamos para dar. Ele saiu daqui, foi até Lajeado, que dá 35 quilômetros, boa parte por estrada de chão, para comprar uma lata de leite. Então agora vocês trouxeram, olha quantas latas de leite Nan vocês trouxeram aqui. Amanhã mesmo nós vamos levar lá para aquele pai, para ele poder alimentar o filho dele. Então a emoção das pessoas voluntárias também servindo com o nosso trabalho, com aquilo que a comunidade de Marechal Cândido Rondon fez. Não fomos nós que doamos, mas nós podemos achar um caminho para entregar lá, para levar no lugar, né? Então, são relatos assim emocionantes que ficam na nossa memória, assim, o nosso trabalho realmente ele tá chegando lá na ponta, né? Márcio, vocês que estiveram lá, que viram toda essa situação, os estragos, enfim, o quanto foi devastador, o que esperar do Rio Grande? Vai ser possível reconstruir? Agora vem essa fase de reconstrução em algumas cidades, talvez vão ser tomados mais cuidados para que não sejam construídos próximos de áreas de risco. Isso muda em alguma coisa? Quanto tempo? O que você que esteve lá opina nesse sentido? Olha, Roca Sales em específico, que foi o que a gente vivenciou, apesar de a gente ter visitado também outras cidades ao entorno lá, mas Roca Sales em específico pelo tamanho da destruição. Cito para vocês e falo que, olha, se for reconstruir a cidade são muitos anos, tá? São muitos anos. Apesar de o voluntariado lá ser muito grande, né? Teve já Jaraguá do Sul, que adotou a cidade do Roca Sales. Quando a gente ainda estava lá, começou a chegar os maquinários, inclusive algum dos maquinários ainda ajudou nos servir, né? Ajudou nos auxiliando na lavagem das casas e tudo mais. E o voluntariado também braçal, muitas pessoas, literalmente é uma legião, né? No sábado de manhã, só te interrompendo, Márcio, no sábado de manhã nós acordamos e tinha ônibus chegando. Mas o que são esses ônibus todos? De repente começa a descer aquele batalhão de gente com pá, enxada e carrinho de mão. Então essas pessoas tiravam barro das casas e nós entrávamos com o caminhão-pipa e fazíamos a lavagem, a limpeza daquelas casas, né? Então, mas era muita gente mesmo, assim. Então o povo brasileiro é um povo solidário que realmente doa e se doa para estar auxiliando. E ressaltando que isso não era só do Rio Grande do Sul, não era só de Santa Catarina, não era só do Paraná. Lá eu encontrei pessoas de São Paulo, encontrei pessoas do Mato Grosso do Sul. Numa das visitas que eu estava, enfim, ia atrás de propriedades que precisavam de ajuda, encontrei um dos carros, daí pedi, né, falei, olha, você por acaso viu mais alguma casa que o pessoal está dentro da casa e que a gente consiga fazer o trabalho braçal da remoção do lodo? E tal, eu vi ali assim assado, eu falei, mas de onde que você é? Eu sou de São Paulo. Nossa, mas você... Não, eu e meu esposo, nós chegamos ontem, nós só estamos com o carro aqui, sentimos no coração que nós devíamos encher de mantimento e viemos para cá, estamos dormindo dentro do carro, trouxemos um colchonete aqui e estamos aqui servindo. Então, só para você ver o tamanho do voluntariado. Mas a verdade é que o desafio lá é muito grande, né? Assim, surgiu até uma reportagem por médio do prefeito. A ideia que eles têm é de realocar, pelo menos 40% da cidade e realocar. Não sei como eles vão fazer, porque existem algumas limitações físicas lá, o terreno lá não é plano igual o nosso, né? Mas eles têm essa ideia de fazer uma realocação. Por quê? Porque como o Rafa falou, em 8 meses, foi 7 ou 8 meses, foram 3 enchentes grandes que eles perderam, nos 8 meses perderam 3 vezes tudo de novo. Então não tem mais como eles persistir na situação que estão.
Só que a verdade é que muitos deles não têm escolha. É só o que eles têm. A gente tem alguns relatos, inclusive, de uma pessoa específica, que é o Ney, né? A gente esteve ajudando ele em foco, inclusive, em especial o Rafa. E aí ele esteve relatando pra gente, a gente pediu a liberdade, se ele nos permitia que a gente gravasse, né? Até para as pessoas entenderem a importância de doar e de se doar. Porque do mesmo modo que a gente desceu lá e foi prestar serviço e foi ajudar, também outras empresas, outras pessoas também podem se solidarizar e ir lá em loco ajudar, né? Ou por doação financeira, ou braçal, e toda e qualquer ajuda que for necessária, né? E aí o Ney teve contando a realidade dele, ele falou, viu, ele 45 anos que ele mora no mesmo lugar. 45 anos, ele nasceu e morou a vida inteira ali, ele falou, como é que vai tudo deixar? que eu criei na minha vida está aqui. Daí a gente pediu para ele, falou, mas e aí? Mas por que não buscar uma segunda alternativa? Como que eu vou largar tudo que eu tenho 45 anos já, como é que eu vou iniciar tudo do zero agora de novo? Tudo que eu tenho está aqui, é esse pedacinho de chão aqui, e uma das casas dele que ficou no local, né? Ele tinha 2 casas que ele fazia a locação, e essas 2 casas foram levadas, uma na enchente de setembro e a outra agora, né, que foi levada inclusive 3 quadras de distância do local onde estava, que destruiu totalmente. Ele falou, tudo que eu tinha estava aqui, como que eu vou começar do zero, por onde, não sei. E daí a pessoa começa a se emocionar e chorar e tal. Nossa, Nas palavras dele, ele disse assim, é fácil vir aqui falar, se muda, vai morar em outro lugar, ele falou, mas eu tenho 45 anos, eu nasci aqui, e eu tô 25 anos para construir essa casa de material, que é a casa que sobrou agora, né? Eu tô 25 anos construindo, então como que eu vou sair daqui? É fácil vir aqui falar, vai para outro lugar. Não é tão fácil, não é tão simples assim. A complexidade é tamanha, se você for analisar, vocês citaram que tem grandes empresas na cidade, agora, né, pensando em toda essa reconstrução, tem mão de obra, a economia, daqui a pouco tem falta de dinheiro, ou seja, é uma complexidade tamanha, Rafael. A dificuldade ela vai muito além da limpeza da cidade ou das casas. A dificuldade ela vai perdurar por meses, talvez por anos naqueles lugares, porque a cidade foi realmente destruída, até que o comércio começa a retomar, até que as coisas começam a funcionar. As pessoas, algumas vão embora, mas algumas... tem uma indústria de couro lá que tem 6 linhas de produção, então 3 linhas eles vão desativar, porque é a terceira enchente, não tem mais condições, então eles vão para um outro lugar. Então acaba mexendo com a estrutura de uma cidade toda, né? Não é só, nós vamos limpar e vamos voltar e tá tudo bem. Não é tão simples, né? E além de tudo, as pessoas acabam se endividando. Eu conversei com uma senhora, que ela falou, tá vendo aquela calha ali do meu telhado? Eu troquei em setembro e eu tô pagando ela ainda. Agora arrancou de novo. Eu não tenho dinheiro para pagar isso de novo. Eu não consegui pagar da última enchente, agora eu estou aqui de novo. E a casa dela era nova, 3 anos que ela tinha construído, muito próximo de onde o rio passou, então a correnteza passou. Então não arrancou a casa dela, mas arrancou uma parte da varanda e uma parte do telhado dela. Então é uma dificuldade muito grande, ela investiu tudo que ela tinha, talvez na vida dela, e construiu uma casa nova com 3 anos, e agora ela tem que sair daquela casa. Inclusive a casa estava com um adesivo de interditado. Ela falou assim, é fácil vir aqui, colar um adesivo de interditado. E o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Ela falou, estou dormindo na casa de uma sobrinha, mas eu preciso da minha casa, a minha e do meu marido. Vimos tantas demonstrações de solidariedade aqui. Marechal se destacou aqui na nossa microrregião. Foi uma média de 1 carreta por dia, segundo fizemos a entrevista agora, no dia que foi encerrado, que eles desativaram o posto. Mas agora, como vocês falaram, isso vai muito tempo. Vocês estão observando, por exemplo, iniciativas talvez mais isoladas, no sentido de agora abraçar uma cidade, abraçar uma família, porque aquilo que vocês citaram, muitas vezes algumas pessoas, o que sobrou foram as paredes, outras nem isso. Então, assim, eu já ouvi assim, de algumas pessoas que vão se mobilizar em grupos ou entidades ou algo assim,
e vão tentar ajudar determinadas famílias em determinadas cidades. Você acredita que isso deve ser agora a tendência aqui? Vocês têm se motivado também nesse sentido? Você acabou e o Márcio falaram aí que vocês têm ideia de ajudar algumas dessas pessoas que vocês conheceram agora que vocês foram lá? É interessante fazer, eu acho que isso seria muito importante. O difícil é a gente, sem estar lá, entender quais são as famílias que precisam ser ajudadas, quais são as famílias que têm mais necessidade, enfim. Nós estávamos lá, então eu tenho alguns nomes, alguns telefones de famílias que eu conheci, sentei, conversei, entendi a necessidade. Algumas eu visitei, elas disseram, não, para nós tá ok, nós temos trabalho, temos emprego, nós vamos se recompor. Outras a gente entendeu que talvez não tivessem tanta necessidade, mas sem estar lá esse trabalho fica mais difícil, né? Nós estivemos só em um lugar, ou assim, numa pequena região. O estado do Rio Grande do Sul, boa parte dele foi destruído. Então é difícil, esse é um trabalho muito difícil. E o que chama muito a atenção, assim, positivamente, é que as pessoas estão lá para ajudar. Não sei se elas vão continuar depois, enfim. Mas aquele povo, sem os voluntários, eles estariam numa situação muito mais difícil, mas muito mais difícil. Então, os voluntários, as pessoas que estão lá, as pessoas que estão aqui fazendo doações inclusive financeiras para nós. No nosso caso, nós tínhamos despesa com óleo diesel, máquina e tal. Então, doações financeiras, essas pessoas fazem a diferença. Se eles esperarem por órgãos públicos, enfim, essa demora seria muito maior, a cidade estaria muito mais atrasada, ia demorar muito mais ainda. Então, os voluntários, as pessoas... o Brasil é um país solidário, então as pessoas se preocupam com o próximo. Então, eles vão se reerguer, eles vão se levantar, mas da forma como isso vai acontecer, a gente não sabe, também não sabe como ajudar de uma forma mais ampla, né? As famílias que nós temos, os contatos, a gente vai tentar ajudar de uma maneira mais direta, mas são algumas famílias, talvez diante uma de dezena, tantas, né? Diante de tantas, então é difícil, né? Maico, vocês ficaram... Desculpe, Maico era para estar aqui também, já estou trocando o nome. Márcio, vocês ficaram lá em torno de 9 dias. Toda essa experiência que vocês viram, vocês ajudaram, e por vezes aqui o Rafael citou, né, parecia tão pequeno, mas é tão grande. O que você diria para as pessoas que de repente têm uma ideia, mas não se encorajaram? Ainda é tempo de ir lá ajudar, fazer sua parte, contribuir, mesmo que seja um pouquinho. Tenho certeza que esse pouquinho, diante do todo, como muito bem frisado algumas vezes aqui no nosso bate-papo, vai fazer a diferença. Com certeza. Eu acho que assim, o mínimo que você faça, que é o nosso caso, a gente imaginava descer com maquinário e tudo, pensando, nossa, nós vamos fazer uma devasta na cidade. Quando nós chegamos e se deparamos com tudo aquilo, falamos, nossa, nós não trouxemos nada, né? Foi num primeiro momento, até no primeiro dia que a gente se reuniu, fez uma oração, a gente até se sentiu pequeno, né? Tamanha necessidade. Mas aí vem as palavras do Rafa até, onde que Deus colocou para ele em a gente fazer aquilo que estava ao nosso alcance. E realmente é necessário ajuda. Lembrando que basicamente, talvez 90%, quem sabe 95% dos procedimentos foram feitos por voluntários. Isso é o que a gente viu, é o que a gente presenciou, né? O levar ajuda para as demais localidades, os jipeiros, né, dia e noite, o tempo inteiro, estão de parabéns pela atitude. Não sei de onde são, eu acho que de todos os lugares do país, mas assim, os jipeiros em específico, era jipe andando o tempo inteiro, né? Alguns helicópteros também fazendo alguns resgates e também fazendo abastecendo algumas comunidades que ainda até o dia de hoje, inclusive, continuam isoladas. Então, alguns helicópteros particulares, inclusive, né, fazendo esse tipo de trabalho, mas vale a pena lembrar que basicamente era voluntários trabalhando. Então, por mais que você tenha um trabalho, seja pequeno, faça. Ajude da maneira como pode. Porque assim, do mesmo modo que a gente desceu com maquinário, os nossos maquinários não faziam nada se não tivesse um trabalho braçal lá, que eram as pessoas que não tinham dinheiro, não tinham nada, pegaram uma pá, uma enxada e um carrinho de mão e foram lá.
as nossas máquinas não faziam nada se essas pessoas não removessem o lodo braçalmente de dentro das casas e removessem para fora. Do mesmo modo que tinha pessoas orando, do mesmo modo que tinha pessoas recebendo, pessoas que precisavam escutar o dom da palavra, como aconteceu a questão do Rafa, que foi lá e atendeu essas pessoas. Então, o pouco que você pode ajudar, ajude. Precisa, de todo e qualquer modo. Hoje, Roca Salles está abastecido em torno de 80% da cidade. Está com água encanada já, restabelecida, tudo por fora, por cima das ruas, um negócio meio precário, mas tem água, porém não potável, né? Sempre vale a pena lembrar que todo mundo ressaltou lá que não era para beber dessa água, né? Então, água, acredito que tinha bastante lá no CRAS, né? Que era a única que a gente tinha mais acesso. Tinha bastante, mas nunca demais, né? Mas ainda, se alguém sentir no coração de querer ir lá, tem muito trabalho. Na cidade de Roca Salles, de certa forma, tem menos do que Mussum, por exemplo, que nós estivemos visitando. Porque Roca Salles, em determinadas ruas, nós tínhamos dificuldade de achar uma casa para poder lavar, porque não tinha mais casa. As casas foram embora, literalmente, dezenas e dezenas de casas elas desapareceram, não estão mais lá. Então, tinha ruas que não tinha mais casa para lavar. Então, no último dia, nós visitamos Mussum. E a gente entendeu, olhando, que Mussum precisaria muito mais ajuda naquele momento do que Roca Salles. Nós até pensamos em ficar mais alguns dias e nos mudar para Mussum para auxiliar lá. Mussum, um pouquinho diferente do que Roca Salles, a água subiu e desceu somente, não devastou. Só uma pequena faixa que ela devastou e levou as casas embora. Mas então as casas estão todas de pé, só que tem meio metro de lama, tem 80 centímetros de lama, tem 30 centímetros, então tem muita casa. Bairros inteiros com lama dentro. Então essas pessoas estão voltando para suas casas ainda, né? Então para voltar precisa remover todo aquele barro. E são cargas, são caminhões de barro que tem dentro daquelas casas. Então se alguém tiver vontade de ir, vá ter essa experiência de poder ajudar, de poder colaborar sem pensar em nada em troca, simplesmente por servir, por amar o próximo, né? Então se pensar em alguma cidade, Mussum está precisando bastante. Não vão para Roca Salles, porque tem bastante máquina agora, tem a prefeitura de Jaraguá do Sul que adotou a cidade, enfim, tinha muito voluntário, mas Mussum ainda precisava mais. Então, e assim tem outras cidades em volta. Nós tivemos em Encantado, nós tivemos em Arroio do Meio também. Todas essas cidades foram muito atingidas, né? Muito atingidas. Então precisa de muita coisa. E se a gente pensar em doação, roupas então é o suficiente, mas os outros materiais todos necessitam. Higiene, qualquer material de higiene, coisa que parece supérfluo pra gente, mas eles não têm um shampoo para tomar um banho, não tem um sabonete para se lavar, né? Então é isso que eles estão precisando. A gente tem que imaginar que eles estão voltando para suas casas e eles não têm nada. Eu estive lá nos voluntários e fiquei um tempinho olhando como é que eles faziam a triagem, enfim, a distribuição. Então chegou o rapaz lá e o moço atendeu ele e falou: e aí, como é que tá? Pegou grande enchente? Sim, cobriu a casa, perdi tudo. O que você está precisando? Diz o outro. Arroz, feijão, tá. E meio com vergonha de pedir, né? Daí o rapaz que estava atendendo falou: mas e tu tem filho lá? Tem filho também. Então leva um biscoitinho para ele. Tá, mas e os móveis? Como é que ficou os móveis? Perdi tudo, diz o rapaz. Falou: mas então, e o teu piá, o teu guri não precisa um guarda-roupa? Como é que era o guarda-roupa dele? Era um guarda-roupinha 2 portas, perdeu tudo. Falou: mas então, eu vou te arrumar um, eu tenho meus amigos lá de Frederico que vão trazer os móveis aqui. Vou te pegar o teu telefone, teu nome aqui. Amanhã vai chegar, eu vou levar na tua casa. Então é assim, o trabalho voluntário ele é fantástico, as pessoas empolgadas em poder ajudar. O rapaz não pediu nada, mas ele foi fazendo uma entrevista, entendendo qual era a situação dele. Ele falou: não, eu vou te levar um guarda-roupinha pro teu menino lá, né? Então é lindo de ver. Que bacana. Uma experiência, com certeza, que vai ficar marcada aí na vida de vocês. Uma satisfação recebê-los aqui. Deixo essa última parte aqui do programa à vontade, para que vocês queiram falar algo mais. De repente, a gente não esqueceu de comentar aqui ao longo do nosso bate-papo. Então, Rafa, Márcio, fiquem à vontade aí para suas considerações finais. Pode falar. Bom, eu primeiramente gostaria de agradecer os dias que estive com meus amigos aí, né? São 6 amigos, né? Sou eu, o Rafa, o Maicon,
o Luciano, né? Maicon Halp, o Luciano Rosseto, o Jason Halp e o Vanderlei, dono da Retmax, né? Então, assim, eu gostaria de agradecer, porque, assim, as nossas amizades, algumas delas é até de infância, mas isso só serviu para unir a gente ainda mais, né? E também agradecer o apoio que a gente recebeu da comunidade em geral, né? Muitas pessoas doando, muitas pessoas ajudando, e aquelas que não doaram, não ajudaram, ainda apoiaram a gente de uma forma ou de outra. Então, isso trouxe pra gente um alicerce muito grande pra gente poder tomar corpo essa atitude nossa de descer lá e se manter durante todo esse trabalho. Então, da minha parte, eu gostaria de agradecer a todos que puderam contribuir de uma forma ou de outra. Isso aí, além de agradecer aos meninos, né, uma convivência de tantos dias, 6 homens dentro de um micro-ônibus, de manhã, de dia e de noite, enfim, cozinhando, tomando banho, dormindo, todos no mesmo espaço praticamente. Serviu para fortalecer a nossa amizade, que já é de longa data. Então nós fomos lá para servir, mas assim, diretamente nós também somos servidos, né? Então agradecer a comunidade, Marechal Cândido Rondon, a comunidade da região, que, como eu disse, nós fomos lá para representá-los. Nós fomos lá para encaminhar os donativos, nós fomos lá para fazer o nosso trabalho braçal, mas sem a ajuda de todos, inclusive financeiramente, para nós nos mantermos lá, nós não teríamos condições de ir, né? Então, fica o nosso abraço especial e que nós possamos continuar auxiliando aquelas famílias de alguma maneira, que nós possamos continuar em oração pelo estado do Rio Grande do Sul, porque eles precisam muito. E nós seguimos em frente e, se Deus quiser, nós podemos sempre ter esse amor no nosso coração de dar, de se doar, de poder servir alguém, porque isso é muito gratificante. Realmente é transformador. Parabéns a vocês, mais esse grupo de rondonenses que esteve lá, dando a sua contribuição de alguma maneira, e eu tenho certeza, fazendo toda a diferença, em famílias, na comunidade, algo que a gente jamais imaginou. A gente sabe que tem toda aí essa questão climática, que é algo que não dizem, né, que não tem mais como voltar. Então a gente sabe que a gente vai enfrentar algumas intempéries, algumas situações que não são tão agradáveis. Mas, assim, verificar aqui em Marechal o que aconteceu foi realmente maravilhoso, e saber que os grupos de amigos, grupos de pessoas saíram daqui para dar essa contribuição. A gente só tem a parabenizar vocês, Rafa, Márcio, e, né, em nome de vocês, todo o restante do grupo de vocês que foram até lá. Tenho certeza que é algo que vocês não vão esquecer, e aquelas famílias que vocês ajudaram também não vão esquecer. Sem dúvida. O Play vai ficando por aqui, obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.